É o mesmo print que está aqui, tá? É um print daquele anexo 1 que está aqui na tela. Então, a gente identifica, aqui está 2021, porque é proveniente da RN 465, publicado em 2021, com as suas atualizações. Então, eu identifiquei a nomenclatura, olha como é importante. Aqui a gente já começa a ir fazendo essa correlação com o código, começa a ir vendo essa importância da correlação com o código, tá? A minha interpretação para eu saber se esse procedimento é coberto está aqui, ó, no nome. Aqui eu não coloquei código ainda, é o anexo 1. Aí eu venho nesse procedimento, está escrito aqui, ó, bloqueio com toxina botulínica tipo A. Né? Alguém conhece esse medicamento, essa substância, toxina botulínica? Alguém já ouviu falar? É o famoso Botox, né? Nome comercial Botox, ou outros também, né? Que outros fabricantes, outros laboratórios, mas toxina botulínica. Então você vem aqui nesse item, né? Poxa, bloqueio com toxina botulínica tem cobertura, né? Então, inclusive, hoje tem muita fraude em cima disso, né? Então, ou seja, uma aplicação de Botox tem cobertura, tá aqui no anexo 1, tá escrito, ó, toxina botulínica. Então, o primeiro crivo de cobertura é no próprio nome do procedimento, tá? Não estou falando de DUT, não estou falando de segmentação de plano, não estou falando de CPT, não estou falando de nada. Estou falando do próprio nome do procedimento. Bloqueio com Botox para tratamento de distornias focais, espasmo hemifacial e espasticidade. Tá vendo? O próprio nome do procedimento ele já faz como se fosse uma diretriz de utilização. Bloqueio com toxina botulínica para tratamento de distonia focal. Ou seja, se o paciente não tem distonia focal, logo ele não tem cobertura. Espasmo hemifacial. Se ele não tem espasmo hemifacial, logo ele não tem cobertura. E espasticidade. Então, se ele não tem espasticidade, logo ele não tem cobertura. Tá? Então, olha a importância dessa nomenclatura. O próprio nome do procedimento já traz como se fosse uma diretriz de utilização. E a gente tem mais exemplos mais para frente, mas só para a gente ver esse primeiro caso aqui. E além disso tudo, né, além da própria nomenclatura já segmentar um pouco, ele ainda tem diretriz de utilização, ó. E aí, diretriz a gente vai ver mais para frente, certo? Então, esse é o nome do procedimento. Aí, aqui já tem um complemento aqui, ó. Não existe codificação no rol, certo? Isso eu já tinha falado, não tem código aqui. O código está lá na TUS. Aí eu recebo um paciente que vai fazer uma aplicação, tá com uma solicitação médica para fazer uma aplicação de Botox. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer a cobertura? Como eu vou fazer a autorização desse atendimento? Código TUS. Aí eu vou lá no código TUS, tá escrito, ó, bloqueio fenólico. Esse é o descritivo TUS, tá? Mais para frente especifica um pouco mais, mas só para a gente já pegar esse gancho aqui. Bloqueio fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica por segmento corporal. O que esse código TUS me traz de informação de cobertura? Aqui, ele me diz que ele é um código que serve não só para bloqueio com toxina botulínica, fenólico ou alcoólico também ele serve, por segmento corporal, ou seja, eu vou autorizar este código por segmento que será tratado, tá? Só que aqui ele não fala nada sobre se o paciente precisa ter isso ou precisa ter aquilo. Então, o código ele é mais genérico. Esse código TUS ele é genérico, tá? Só que já tem um ponto de atenção que é o quê? Diretriz de utilização. E outra, é Botox, né? Quando fala em Botox, né? Já tem sinalizadores no sistema, já vai entrar numa análise mais detalhada, mais específica, às vezes vai até para junta médica. Então, é um tipo de procedimento que acende o alarme ali na hora que chega uma solicitação dentro das instituições, tá? Mas você vê que o TUS destoa um pouco do descritivo dele do rol, tá? Vamos seguir aqui na estrutura do anexo 1. A gente tem subgrupos, grupos e capítulos. Aqui são segmentações mais abrangentes e mais específicas, mais genéricas e mais específicas, né? Então, conforme você vai vindo aqui, ó, da direita para a esquerda, ele vai aumentando a especificidade
do que é aquele item, certo? Então, aqui, por exemplo, o capítulo, que é o mais genérico, a segmentação mais genérica que tem na tabela, ele vai dividir se esse procedimento é cirúrgico, se ele é clínico, se ele é diagnóstico e terapêutico, ou se ele faz parte dos procedimentos gerais. Consultas, visitas, né? Coisa ali mais geral. Ele segue até o mesmo padrão da CBHPM, tá? Não é idêntico. Tem procedimento que está enquadrado em capítulo diferente lá na CBHPM, mas ele segue a mesma estrutura de segmentação, tá? 4 capítulos, né? Então esses aqui, por exemplo, estão dentro dos cirúrgicos e invasivos. Vamos pegar algum exemplo aqui no nosso anexo 1 aqui, ó. Ó, aqui está tudo dentro do cirúrgico invasivo. Se a gente descer um pouco mais, ó, agora aqui ele já entrou, ó, no SADT, ó. Vamos ver o que a gente está falando aqui. Citopatológico e meio líquido, ó. Então, ele faz parte do capítulo de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, tá? Então, essa é a segmentação que tem. Ah, mas para que é importante isso? Isso é importante até para uma identificação, para filtrar, para pesquisar um código, um procedimento, tá? Então, ele tem essa finalidade, né? O capítulo é mais genérico, aí ele entra no grupo. Então, por exemplo, eu estou falando de procedimento cirúrgico invasivo, só que aí depois ele vai segmentar por grupo de sistema, tá? Ele é cirúrgico invasivo de onde? Sistema periférico. Então, ele segue essa anatomia, essa segmentação anatômica agora, né? Aqui era por tipo de procedimento e aqui é anatômico. Sistema nervoso periférico, sistema digestivo, pele e tecidos, tá? Sistema do reprodutor genital e reprodutor feminino, genital e reprodutor masculino. Então ele vai seguindo essas segmentações anatômicas, tá? Então, tá vendo que ele vai ficando mais específico? Aqui é só o tipo de procedimento. Já sei que ele é cirúrgico. Sistema nervoso central e periférico. E aqui ele vai sistema nervoso periférico, tá? Então ele vai ficando mais específico até chegar no próprio código do procedimento. Vamos ver algum outro exemplo aqui, ó, nos cirúrgicos invasivos. Aqui, ó, capítulo 4, sistema ou procedimento cirúrgico invasivo. Aí ele vai para o grupo, ó, sistema urinário. Então esse procedimento faz parte do sistema urinário. Só que o sistema urinário tem vários órgãos, né? Ele vai ter ureter, rim, uretra, bexiga, tudo faz parte do sistema urinário. Só que esse é um procedimento do ureter, tá vendo? E aí vamos ver qual é o procedimento, ó. Urétero sigmoidoscoplastia. Nossa senhora, isso aqui tá difícil. Urétero sigmoidoplastia. Tá vendo? Então, toda essa segmentação chegou nesse procedimento. Então, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Tá? Então, ele tem essa classificação. E aqui até acaba sendo ajudando, às vezes, para identificar procedimento que tem um nome um pouco genérico, assim, né? Tipo, por exemplo, biópsia. Tá lá, mas biópsia do quê? Aí você vê, né? Aqui ele vai segmentar. Biópsia de músculo, mas de que tipo? Então, pode ser que se ele tem alguma definição aqui, na dúvida, você consegue usar como balizador o subgrupo ou o próprio grupo mesmo, tá? Deixa eu ver que teve um questionamento aqui no chat da Tatiana Sabino. A correlação Hall e TUS tem a ver com a sobreposição? A correlação Hall e TUS é o que a gente vai ver na sequência, que é justamente a referência que a gente tem da ANS para qual código utilizar para cobrar esse procedimento, tá? E aí, falando de sobreposição, o que é soberano no critério cobertura é o anexo 1. Tá? E a gente vai ver alguns exemplos onde, nessa divergência entre descritivos, né, o que se sobrepõe é o anexo 1, o que é soberano, certo? Então, agora entra nessa parte de segmentações por plano, né? Então, aqui eu tô fazendo a segmentação da estrutura da tabela. Agora entra a segmentação por plano. Então, não basta o procedimento fazer parte
do rol ANS, que todo paciente vai ter cobertura, todo tipo de contrato vai ter cobertura. Existem segmentações por produto, segmentações por plano, tá? Qual é o tipo de segmentação? Por exemplo, aqui, odontológico. Essa primeira coluna, embaixo está a legenda para vocês, tá? Mas essa primeira coluna, OD, o que significa? Odontológico. Então, se eu tenho um plano, eu, Emerson, fui lá e contratei um plano exclusivo odontológico, tá? Ele não é odontológico mais plano hospitalar, plano ambulatorial. Ele é só odontológico. Ah, o meu dentista pediu para fazer um enxerto de nervo. Tem cobertura? Não, porque ó, tá tudo em branco na segmentação odontológica, tá? O meu dentista pediu uma aplicação de botox para uma dor no dente ou algum tratamento de um bucomaxilo, alguma coisa assim. Tem cobertura essa aplicação de toxina botulínica? Não, ó. Coluna odontológico tá em branco, tudo em branco, certo? Vamos ver algum exemplo aqui de procedimento que tem cobertura no plano odontológico? Ah, agora abriu aqui, ó. Vou mostrar daqui a pouco o caminho para vocês, ó. Plano, vamos mostrar aqui um exemplo de um plano que tem cobertura aqui no odontológico. Se fosse no Excel aqui, seria mais fácil, né? Aí você consegue filtrar. Quando eu mostrar lá na página da ANS, né, no portal da ANS, vou mostrar também onde faz o download dela em Excel. Então, essa mesma tabela aqui tem ela em Excel. Olha esses procedimentos, todos eles, ó, odontológico. Vamos ver o descritivo dele, ó. Remoção oral, intraoral, corpo estranho, restauração. Então, tudo procedimento para plano odontológico. Da mesma forma, se eu tiver um plano médico, se o meu plano for ambulatorial, eu não tenho cobertura a esses procedimentos, tá? Existe procedimento que ele está em comum tanto em plano médico quanto em plano odontológico. Esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Vamos ver qual é o descritivo, ó. Olha só, tratamento cirúrgico de fístula buconasal. Tá vendo? Tratamento cirúrgico de fístula buconasal. Ah, meu plano é só odontológico, tem cobertura? Tem. Ok. Ah, meu plano é um ambulatorial. O que quer dizer esse AMB? Plano ambulatorial. Então, existe essa segmentação de plano exclusivo ambulatorial. Contratei lá do plano. Tenho direito a esse procedimento de um tratamento de fístula buconasal? Tenho direito. Tá aqui, ó, plano ambulatorial, AMB. Plano HCO e HSO. Esses são, né, os planos maiores, até com mais abrangência. Então, o rol ANS, ele é segmentado. Então, apesar de ele estar em um arquivo só, em um arquivo único, então existem coberturas diferentes dentro dele. Tá? Então, só o procedimento que está classificado com AMB aqui, ó, que tem cobertura para aquele plano ambulatorial. Né? Vocês já viram? Até na carteirinha mesmo está escrito, né? Qual que é a segmentação? AMB mais HCO. O que significa? Ele é um plano ambulatorial. Eu tenho direito a todo o procedimento que está classificado como AMB, mais HCO. Eu tenho direito a todo o procedimento que está classificado como HCO. Então, o que significa o HCO? Hospitalar com obstetrícia. Ou seja, todo o procedimento obstétrico está dentro dessa cobertura. Ah, mas a minha empresa está enxugando um pouco ali de custo, ela não quer contratar um plano com obstetrícia. Eu, como pessoa física, vou contratar aquele plano. Ah, eu não quero mais ter filho, eu já sou operado, ou isso, ou aquilo, outro. Então, eu não quero pagar um plano com obstetrícia. Eu posso pagar mais barato naquele plano. A operadora pode me oferecer um produto que seja mais barato, só que ele vai ser esse aqui, ó, HSO. HSO. O que é o HSO? Hospitalar sem obstetrícia. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um procedimento, vamos pegar algum de parto aqui, ó. Atendimento integral ao recém-nascido em sala de parto. Será que se o meu plano
hospitalar sem obstetrícia vai ter direito a esse procedimento? Meu plano que eu contratei sem obstetrícia, será que ele vai ter direito a esse atendimento ao recém-nascido em sala de parto? Vamos na segmentação? Aqui, ó, o HSO, que é justamente o meu plano, tá aqui, ó, em branco. O que significa? Não tem cobertura, tá? Assim como esses outros aqui para baixo, ó. Tudo em branco, que é o quê? Tudo procedimento relacionado à parte obstétrica. Aqui, ó. Subgrupo, partos e outros procedimentos obstétricos. Tá vendo, ó? Curetagem, gravidez ectópica, parto via vaginal, próprio parto, ó. Só cobertura para o hospitalar com obstetrícia. Né? Então, dentro do meu sistema, dentro da minha equipe, dos meus materiais, se eu tenho esse produto, eu tenho que fazer ali a devida parametrização, porque qualquer procedimento relacionado a parto não vai ter cobertura para o plano hospitalar sem obstetrícia. Tá? Aí uma pegadinha até que acontece às vezes. Já vi muito problema relacionado a isso. Ué, mas se eu tenho um plano que ele é ambulatorial mais HSO, esse exemplo que eu dei para vocês, fui lá e contratei um plano ambulatorial mais HSO. O que é o HSO? Hospitalar sem obstetrícia. Então eu não tenho direito ao parto. Minha esposa, caso ela engravide, ela não vai ter direito ao parto, tá? Só que ela engravidou. E aí o que vai acontecer? Ela pode fazer exames pré-natal, ela não pode fazer o parto, mas e o pré-natal? Será que está dentro da cobertura? Lembra quando eu estava ali na parte da consulta médica? Consulta médica. Então, a consulta médica ela é genérica. Não fala se é com geriatra ou se é com ginecologista ou com obstetra, tá? Então, a consulta médica tá dentro do plano hospitalar com obstetrícia? Não tá. Não tem cobertura para o plano hospitalar com obstetrícia, ó. A consulta médica. Porém, tá dentro do plano ambulatorial. Lembra que eu falei? A gente faz um compilado de cobertura de acordo com as segmentações. Então, o meu plano é ambulatorial mais hospitalar sem obstetrícia, eu vou ter direito a todo o procedimento que está classificado como ambulatorial, mais todo o procedimento classificado como HSO. Logo, eu vou ter cobertura para consulta médica. Então, o que é o pré-natal? É a consulta com obstetra. Então, minha esposa vai ter direito a passar na consulta com obstetra, tá? Ela vai ter direito a fazer os exames, ultrassom morfológico, né? Toda aquela parte ali do acompanhamento de exames laboratoriais, exames de imagem, ela vai ter direito a fazer? Ela vai ter direito também. Por quê? Porque todos eles vão entrar, né? Tudo que entrar na cobertura ambulatorial, ela vai ter direito a fazer. Tá? Então, isso o pessoal confunde às vezes, né? Ah, o plano é hospitalar sem obstetrícia, então não tem direito a nada. Não tem direito de acordo ali com aquela segmentação. Entendeu? Procedimentos que fazem parte do ambulatorial, ela vai ter direito porque ela também tem um plano ambulatorial, né? Entra na mesma cobertura, certo? E o que não tiver no HSO nem no ambulatorial, aí ela não vai ter cobertura. Que é o caso, por exemplo, do próprio parto vaginal, né? É o próprio parto aqui que ele já vai ter direito, ó, só no hospitalar com obstetrícia. Ó. Nem o ambulatorial ele tá, que é óbvio que não vai fazer um parto em ambulatório, né? Entenderam? Então, essa é a segmentação de planos. Né? Então, aquele procedimento ele é coberto. Olha como a gente já vai limitando um pouco, né? Vou analisar o descritivo, primeira coisa. Depois entra aqui nas segmentações, né? Classificações. Depois entra nas segmentações de plano. Depois vem esse que é o referência, né? Então, referência é um tipo de plano que a ANS estabelece para a operadora. Então, toda operadora tem que ter um plano chamado plano referência, né? Dentro aqui da RN 465, ela traz todo o script do que tem que ter esse plano
que é chamado de plano referência. Tá vendo? Plano referência, cobertura, né, aí ele traz ali os critérios desse plano, né? E neste campo aqui informa que o plano referência tem direito, né, a esses procedimentos, né? PAC identifica se ele é um procedimento de alta complexidade, tá? Então, essa classificação do procedimento de alta complexidade, se o paciente, por exemplo, tem um prazo para atendimento, então, a ANS estabelece prazo para atendimento para tipos de procedimento. Então, o procedimento que é classificado como de alta complexidade, ele vai entrar lá naquele prazo de 21 dias úteis, tal, né? Serve também ali para aquelas coberturas, para aquelas carências parcial temporária, né? Então, se o paciente entra com uma doença ali já pré-estabelecida, né? Ele já entra na operadora com aquela patologia. Então, procedimentos de alta complexidade relacionados àquela patologia por um determinado período ele não vai ter cobertura, tá? Então, isso aqui identifica se ele é PAC. Vamos ver se a gente pega algum PAC aqui, ó. Aqui, ó. PAC, procedimento de alta complexidade. Vamos ver quais são esses. Ó, a parte de transfusão, ó. Congelamento de medula óssea, né? Parte do transplante de medula, inclusive, né? Tudo o que está relacionado. E aí eles entram como procedimentos de alta complexidade. E a última coluna é a DUT, né? Então indica que aquele procedimento tem DUT. Qual é o número dessa DUT? Então, o paciente está aqui, está enquadrado na descrição, está enquadrado aqui na segmentação de plano. Beleza, não é PAC, maravilha, é DUT. DUT número 8. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá na DUT número 8 e ver se esse paciente agora já não é abrangente. Agora eu estou falando por paciente. O seu João se enquadrou nessa DUT, a dona Maria se enquadrou nessa DUT, agora a DUT já é pessoal, né? Por paciente. Esse enquadramento passa a ser por paciente, né? Então, né, só recapitulando nos nossos códigos aqui, falando da segmentação. Precisei fazer um bloqueio com toxina, bloqueio fenólico aqui, ó, esse de cima, ó. Bloqueio fenólico. O meu plano é ambulatorial, tem cobertura? Tem aqui, ó. Enxerto de nervo, meu plano é ambulatorial, tem cobertura? Não tem, ó. Então, essa é a importância aí da gente se atentar a essas questões aí das segmentações também. Então, continuando nessa estrutura do anexo 1, né, lá na RN 465, lembrando que essa identificação de coberto ou não coberto é pela descrição do procedimento no anexo 1, tá? Então, eu identifiquei essa descrição. Lá no artigo 12 da RN 465, ela especifica um pouco mais com relação a alguns tipos de procedimento, né? Já para não gerar dúvida. Então, antes não existia isso, antes era mais genérica a nomenclatura. Depois passou a ter uma especificidade maior. Qual que é essa especificidade? Procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias ou técnicas minimamente invasivas terão cobertura assegurada quando assim especificado no anexo 1. Quando assim especificado no anexo 1. Então, um tratamento cirúrgico de megaesôfago por videolaparoscopia. Esse procedimento ele tem cobertura por vídeo, por quê? Porque está descrito aqui, ó, por videolaparoscopia. Então, antes, né, lá atrás, quando começou a introduzir esses procedimentos por vídeo, gerava muita dúvida, porque estava escrito lá no anexo 1, tratamento cirúrgico de megaesôfago. Tanto é que se você for lá no anexo 1, tem um que é técnica convencional. Então, qual foi o critério que a ANS estabeleceu? Se ele não está escrito por vídeo, não tem cobertura por vídeo. Se ele só está escrito megaesôfago, tratamento cirúrgico de megaesôfago, técnica convencional.
Remoção de cabo de eletrodo, tal, não sei o quê. Não, se não está escrito que é por laser, não é cobertura por laser. Se não está escrito que é por radiofrequência, não é coberto por radiofrequência, tá? Então considera-se a técnica convencional. Então o default, o que é o padrão dentro do anexo 1 é sempre técnica convencional. Ah, recebi uma solicitação de um procedimento por laser. Aí você vai lá na descrição dele. Tá escrito que é por laser? Não, então não tem cobertura por laser, tá? Aí recebeu uma solicitação de um procedimento por videolaparoscopia. Aí você vai lá no anexo 1. Tá escrito que aquele procedimento é por videolaparoscopia? Não, então não tem cobertura, tá? Então é necessário a especificação dentro aqui do próprio anexo 1, tá? E aí eu trago aqui um exemplo do que é o código TUS e a correlação, né? A correlação, inclusive é uma tabela que é publicada lá pela ANS, né? Então a própria ANS publica essa planilha de correlação, onde ela traz a primeira coluna é o código TUS, segunda é o descritivo TUS, depois é correlação sim ou não, aqui ela classifica. Então o que é essa correlação sim ou não? Tal procedimento está correlacionado com algum procedimento do rol ANS? Sim, está correlacionado. Aí a gente vai na outra coluna e a ANS me traz quais os códigos do anexo 1 que existe essa correlação, né? Então, esse código TUS ele está correlacionado com qual procedimento do rol ANS? Esse código TUS ele está correlacionado com esses dois. Ele se enquadra nesses dois procedimentos do anexo 1. Tá? Então, essa é a correlação. Então, aqui a gente já começa a falar sobre as correlações, certo? Então, é até o que eu tinha já falado lá antes, né? Já tinha trazido até esse descritivo aqui de correlação, tá? E isso é publicado pela ANS e isso é atualizado. Atualizou o código, porque ele tem a composição da TUS e do rol. Atualizou rol, isso aqui atualiza. Atualizou TUS, isso aqui atualiza. Então, ela é uma tabela que compõe as duas tabelas, né? Ele é um arquivo que compõe as duas tabelas correlacionadas. Então, a ANS já ajuda a gente nessa parte, né? E aí ela publica essas atualizações. Mais uma vez, é importante você utilizar uma base atualizada. Isso aqui precisa, você tem que ter certeza que isso aqui está atualizado. Foi lá, fez o download, está 2 anos lá no seu computador. Ah, deixa eu pesquisar aqui. Vai lá, há 2 anos desatualizado, defasado. A atualização da ANS tem sido mensal, praticamente. Então, muito cuidado com relação a isso, né? Como que a gente faz o download dela, né? Me comprometi a mostrar para vocês aqui o caminho. Pelo que eu vi aqui, o site da ANS já voltou. Vamos ver se voltou mesmo. Página principal da ANS, entrou no Google ANS, pum, entrou aqui, ó, domínio Gov. Espaço do consumidor, ó como foi rápido agora, ó. Espaço do consumidor. Aí você entra aqui, ó. O que o seu plano deve cobrir? Clica. Você entra como se fosse um consumidor mesmo, né? Confira mais informações sobre a cobertura assistencial. Clicou aqui. Aí ele vem para esse texto, especifica, fala um pouco aqui. Só que aí ele tem os links para você entrar nos arquivos, ó. Resolução normativa, que é aquele que a gente estava, RP465. Anexo 1 em PDF, anexo 1 em Excel, tá? O anexo 1 que a gente está usando é esse aqui que é o PDF. E aí você consegue entrar aqui e fazer o download do anexo 1 em Excel também, ó. Clicou aqui. Ó que maravilha. Anexo 1 em Excel. Ele baixa. E aí você consegue utilizar, ó. Aqui é bom, né, em Excel, porque aí você consegue filtrar, né, fazer aqui identificar, ó, todas as alterações que teve até agora, ó, desde a 473 até a 592. E aqui você consegue fazer os filtros, né? Ah, eu quero só
os hospitalares com obstetrícia. Eu quero só os que são ambulatoriais, né? E para fazer pesquisas também é bem melhor no Excel, né? O anexo 1, o anexo 2, RN 465. Aí você desce mais aqui, ó. A última opção para download, ó, correlação TUS e ROL. Correlação TUS e ROL. Deixa eu copiar aqui esse link, que eu vou mostrar para vocês como que você vai visualizar se está atualizado esse link. Porque se eu clicar aqui, ele já vai baixar direto. Ó, clicou aqui, ele já vai baixar o arquivo direto, ó. Planilha de correlação TUS e ROL. Ó, tá vendo? Então já baixou aqui a minha planilha de correlação, ó. Código TUS, descritivo TUS. Esse código TUS ele é correlacionado com algum procedimento no rol? Sim, ele é correlacionado com esse e com esse, ó. O mesmo código de consulta, ele tem 3 correlações dentro do rol, tá? Fiz o download aqui. Então, como que a gente identifica se esse link ele está atualizado, ó? Você vê que esse é o nome do link, né? O nome grande até, e o nome do arquivo até também. Então ele termina aqui, ó, com a RN 592. Então 592 foi a última RN publicada que alterou o procedimento, que alterou o anexo 1, tá? Então essa tabela ela já inclui o 592, a RN 592. E já inclui a TUS, ó, fevereiro de 2024. Tá vendo? Então ele já inclui a RN 592 e já inclui a TUS fevereiro de 2024. Beleza, esse é o arquivo mais atualizado que existe. Beleza? Então aqui é só complemento do que eu já tinha falado para vocês, mas está no slide. Nomenclatura, importantíssimo. Isso aqui é o que a gente chama de correlação 1 para N, tá? Eu teria uma correlação 1 para 1 se esse código TUS ele se correlacionasse a um único descritivo do rol ANS, a um único descritivo do anexo 1. Aí ele seria uma correlação 1 para 1. Nesse caso, eu tenho um código TUS que se correlaciona a 2 descritivos do rol. Então, qual que é o meu critério para cobertura? É aqui, ó. Recebi um paciente que vai fazer um bloqueio alcoólico. Eu vou utilizar esse código, ó. Só que qual é o meu critério para poder analisar se esse procedimento tem DUT ou se ele não tem, ou se ele tem cobertura ou se ele não tem? Anexo 1, ó. Bloqueio fenólico. Bloqueio alcoólico. Então, esse bloqueio alcoólico tem DUT? Então, isso, pessoal, acaba ficando um pouco complicado quando a gente amarra as diretrizes especificamente ao código do procedimento, tá? Ou seja, aqui eu tenho um único código. Eu posso fazer uma amarração de diretriz. Esse procedimento tem diretriz? Ele tem diretriz, desde que seja correlacionado à toxina botulínica. Aí ele tem diretriz. Senão eu vou cobrar diretriz para um bloqueio alcoólico, por exemplo, que não tem. Né? Então eu faço uma identificação, uma sinalização naquele código. Aqui eu estou falando de parametrização de sistema, tá? Eu faço uma correlação dentro do meu sistema, eu faço uma sinalização dentro do meu sistema de que quando eu receber uma solicitação com esse código, quando eu for fazer um atendimento para um paciente com esse código, quando eu for autorizar esse código, eu faço uma sinalização que esse código ele tem uma relação com diretriz de utilização, ele tem uma relação com DUT. Ele não é necessariamente uma DUT para todo mundo. Por quê? Porque esse mesmo código eu posso usar para um bloqueio alcoólico. Recebi o código, vou analisar o pedido. Ah, é um Botox. Opa, então o enquadramento dele é aqui, ó. Tem DUT. Ah, não, não é Botox, é um bloqueio alcoólico. Então não tem DUT. O enquadramento passar a ser esse, ó. Tá vendo como o TUS ele é o código que eu vou utilizar para fazer estes atendimentos. A correlação devia ser invertida aqui, né? Mas tudo bem. O código TUS é o que a gente vai manusear no dia a dia. Como é que eu faço uma autorização? Com código TUS.
Então, eu preciso do código TUS no meu dia a dia. Então, o meu manuseio ali no dia a dia é com código TUS. Por isso que eu falei lá no começo que às vezes a gente pode confundir, em algum momento a gente pode confundir um conceito de cobertura, rol de cobertura com TUS. O meu manuseio aqui diário é código TUS, tá? Então, eu recebo uma solicitação com código TUS, eu emito uma autorização com código TUS, eu recebo uma cobrança com código TUS. Né? Então, a troca de informações ali nos arquivos é o código TUS. Só que aí eu tenho que ver a nomenclatura aqui com relação à cobertura, né? O enquadramento de cobertura e o enquadramento de diretriz está aqui, ó, no anexo 1. Certo? Então, só os complementos aqui embaixo, né? Alguns pontos de atenção, que nada mais é do que a gente já falou, né? Então, essa sobreposição, essa hierarquia de prioridades, né, onde eu especifico o que é coberto, o que não é, o que tem cobertura, o que não tem, para quem é coberto e para quem não é, sempre vai ser aqui, ó, através do anexo 1. Essa aqui é a planilha de correlação. Olha só como, em algum momento, eu posso ser induzido ao erro. Lembra que a gente trabalha, a gente manuseia aqui, ó, código TUS. É o código TUS que eu recebo a solicitação, tá? O pedido médico e o código TUS. Beleza. Qual que é o descritivo TUS desse procedimento? Fototerapia com UVA. Entre parênteses, PUVA, né? Por sessão. Esse é o descritivo TUS do procedimento. Esse procedimento ele é correlacionado com o rol? Sim, ele é correlacionado. Qual é o procedimento que ele faz essa correlação? É esse procedimento. Fototerapia com UVA para tratamento de psoríase ou vitiligo. O que significa isso? Esse procedimento tem diretriz? Não. Esse procedimento nem tem DUT, ele nem tem diretriz. Só que olha só, o próprio descritivo dele aqui, ó, no anexo 1, me estabelece uma limitação de cobertura para patologias. Então, ele acaba servindo como se fosse uma diretriz, né? Repetindo até o que eu comentei lá nos primeiros slides. O descritivo no anexo 1, ele acaba em alguns momentos servindo como se fosse uma diretriz de utilização. Então, se um paciente tem alguma outra patologia que não seja psoríase ou vitiligo e solicita uma fototerapia com UVA, pelos critérios da ANS, para este paciente não tem cobertura. Tá? Isso é o que a ANS preconiza, isso é o que a ANS estabelece. Só que, na prática, o que acaba acontecendo muitas vezes, a gente se atenta ao descritivo TUS, como é um procedimento que não tem diretriz, acaba passando para todo mundo. Porque essa cobertura, sim ou não, ela entra num critério de parametrização no sistema, e aí ele fica binário ali, né? Sim ou não. Esse código tem cobertura? Sim. Opa, ele é coberto. Esse código tem cobertura? Não, ele não é coberto. Então, esse sim e não de correlação, muitas vezes ele é interpretado como um sim ou não de cobertura. Esse código ele é coberto? Sim, olha a outra interpretação. Esse código ele é coberto? Sim. Opa, mas ele não tem cobertura para outras patologias, que não seja psoríase ou vitiligo. Então, esse sim, depende. Ele é um cobertura, sim, desde que o paciente se enquadre nesses critérios, tá? Olha o implante de DIU aqui que o nosso amigo tinha perguntado, né? O Rodrigo, se eu não me engano, que tinha perguntado sobre a cobertura de DIU, né? O DIU, ele é coberto? Sim, tem um item lá no anexo 1 que fala especificamente do DIU. Ele não tem nem diretriz. Como é que ele é cobrado? Existe o código implante de DIU intrauterino. Nesse caso é o hormonal, né? Então ele vem aqui, implante de DIU hormonal, né? 3130, tal, código de implante de DIU hormonal. Beleza? Esse código ele é correlacionado com algum procedimento do rol? Sim. Aí tem lá, ó, implante de dispositivo intrauterino para contracepção.
Aqui a gente vai falar já de dois assuntos, de dois pontos de atenção que a gente tem que ter quando interpreta uma cobertura, quando correlaciona um código TUS com um descritivo rol. Primeiro ponto de atenção é a própria descrição. Então, ele está aqui, ó, para contracepção. O DIU ele tem outras indicações. Né? O DIU, ele, vamos supor, ele tem lá na bula, ele serve para uma amenorreia, né? Ele tem outras indicações ali também. Só que o que a ANS estabelecia como obrigatoriedade para a operadora? Para contracepção. Qualquer outra indicação, e esse procedimento não tem diretriz, ele não tem DUT. Qualquer outra indicação que não seja contracepção, a operadora não tinha a obrigatoriedade de cobrir, certo? E tudo isso que a gente está falando, pessoal, tudo relacionado à cobertura, DUT, rol, são critérios mínimos, tá? Se a operadora quiser cobrir, por exemplo, cirurgia robótica, que nem tem no rol, ela cobre. Se ela quiser cobrir aquela técnica minimamente invasiva, que não está no rol, ela cobre. Se ela quiser cobrir um medicamento que não tem cobertura, ela cobre, tá? O que ela não pode fazer é deixar de cobrir o que está estabelecido aqui no anexo 1, tá? Então, voltando aqui a falar do DIU, o DIU tem cobertura para contracepção. Então, o primeiro ponto de atenção é isso, a descrição do procedimento. Segundo ponto de atenção que já entra nesse gancho aqui, ó, existe as alterações de descrição. Né? Então, quando a ONS faz as atualizações, ela não só inclui o procedimento, ela também faz as alterações de descrição. Tá? Eu vi que subiu um questionamento aqui. Deixa eu ver aqui do Rodrigo mesmo, da Luísa. Eu vou seguir no mesmo raciocínio aqui, do DIU, né, que a gente está. Depois eu vejo aqui o da Luísa, tá? Então, quando a ANS publica uma resolução, nesse caso a RN 542, ela faz inclusão de procedimento, ela bota lá, foi incluído o procedimento tal, só que ela também faz alteração de nomenclatura de procedimento. E nessa alteração de nomenclatura de procedimento que ela fez aqui do DIU, o que ela fez? Ela considerou que o DIU ele teria cobertura também para outras patologias, para outras indicações. Então, ela tirou aquele contracepção. Ela colocou aqui agora, ela mudou este descritivo, ó, para implante de dispositivo / sistema intrauterino hormonal. Inclui o dispositivo. Esse inclui o dispositivo, ela está sendo redundante só, né? Então, ela está falando assim, ó, a operadora, você é obrigada a fazer um implante de dispositivo intrauterino. E também você tem que cobrir o dispositivo. Tá? Então, às vezes o pessoal até acha que esse inclui o dispositivo é como se fosse um pacote, né? Então, quando você utiliza esse código TUS, já está dentro do dispositivo, não sei o quê. Não, o dispositivo ele é pago à parte, né, dentro de uma negociação. Só que aqui ela está sendo redundante, dizendo assim, operadora, você também tem que cobrir o dispositivo, não é só um implante, tá? E agora, com essa nova descrição, não é só para contracepção. Então, aqui já é o que tiver de indicação na bula. Se na bula está falando que serve para dismenorreia, tem que ter cobertura também para dismenorreia. Diferente da anterior, que era só para contracepção. Tá? Então, esses são os pontos de atenção que a gente tem aqui. Onde está o risco nisso? Antes da RN 542 era só contracepção, por isso que é importante a gente atualizar as nossas equipes, atualizar o nosso sistema, tanto para quem está atendendo, quanto para a operadora, que vai autorizar, ou negar, ou pagar aquele atendimento. Tá? Antes da RN 542, isso é vigência de um dia para o outro. Então, quando publica a RN, a ANS vai lá e coloca vigência a partir da data tal. Ou a partir da data da publicação, ou ela dá uns 10 dias, 15 dias, um mês, tá? Ou seja, a partir daquela vigência, a cobertura já tem que ser diferente, com base no descritivo novo. E aí é onde pega, aí é onde dá problema. Porque a cobertura anterior, se eu não atualizei meu sistema, se eu não atualizei minha equipe, a minha equipe vai receber um processo com uma solicitação de um implante de DIU para uma outra indicação que não é contracepção,
minha equipe vai olhar no sistema e vai falar, opa, vou negar, porque é só contracepção. Ou ela vai olhar na planilha que ela fez o download há 3 meses atrás, que não está atualizada, ela vai falar, opa, não é para contracepção, então vou fazer a negativa. Só que a vigência, a RN 542 já está vigente, entrou no dia anterior, entrou a vigência, 2 dias atrás, uma semana atrás. Ou seja, a partir da vigência da 542, independente da indicação, aquele DIU tem cobertura. E aqui eu estou falando do hormonal, tá? Existe também o não hormonal, que é um outro item dentro, é um outro código TUS, que é o não hormonal. Eu vi por cima aqui que o Rodrigo tinha perguntado, né? Normal. Não sei se era essa pergunta, né? Mas tanto o hormonal quanto o não hormonal entra nessa cobertura. Então, só para vocês se atentarem, né? Só para ver que existe a questão da descrição, tá? E existe a questão das atualizações. Né? Então, o que, que vai acontecer? Se eu não me atentei, não atualizei meu sistema, não atualizei minha equipe, neguei um implante de DIU para uma outra indicação que não é para contracepção, vai entrar naquela cascata de problemas. Vai entrar naquela cascata de consequências. NIP, ouvidoria, reclame aqui, multa, impacto no INSS e todos aqueles problemas relacionados a essa negativa indevida que eu dei, baseado numa divergência de interpretação, numa divergência de entendimento, numa divergência de parametrização de sistema. Então, por isso que todo mundo tem que estar atento às atualizações. Tá? Deixa eu ver aqui os questionamentos agora, que começou sobre submensagem aqui, né? Rodrigo, dentro desse assunto, né? A correlação somente é para contracepção, correto? Ah, tá. Então aqui acho que foi antes de eu entrar na parte da atualização. Hoje já tem cobertura para outras indicações que não é contracepção. Pergunta por que existe operadora que não autoriza em regime D e internação. Aí já está relacionado ao regime de atendimento. Tá? Se você entrar aqui no anexo 1, vamos pegar, ó, implante de dispositivo intrauterino. Ó, implante de dispositivo intrauterino, tá? Hormonal e não hormonal. Na segmentação, ele só está dentro do plano ambulatorial. Isso aí que você está falando gera muita discussão, muito problema, e a ANS acaba pontuando as operadoras quando ela não autoriza em regime de internação ou DEI, tá? Então tá aqui, ó, a cobertura dele é só para plano ambulatorial. Só que a paciente ela tem um plano ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, tá? E o que a ANS entende? Caso o procedimento seja ambulatorial, só que existe algum imperativo clínico que precise de internação, caso seja justificado, obviamente, a operadora tem que cobrir a internação para fazer aquele procedimento que é só regime ambulatorial, só segmentação ambulatorial. Aqui é segmentação de plano, né? Então, o implante de dispositivo intrauterino só está dentro do ambulatorial. Aí o pessoal às vezes se defende nisso e fala, eu não vou cobrir dentro de internação, ou DEI, ou internação mesmo que seja, né? Ambulatório, internação clínica ali mesmo para implante de DIU. Tá? Lógico que existe, às vezes, forçações. Tá? É uma paciente ou o médico quer ganhar um honorário a mais, ou é uma paciente que não quer fazer no ambulatório e quer fazer só no regime de internação, isso tem que ser analisado pontualmente. Agora, por exemplo, é uma paciente que tem um útero muito fechado, precisa sedar aquela paciente para fazer, precisa ser em regime de internação. Então, se houver a justificativa do imperativo clínico, que a Inés entende que o imperativo clínico justifica a realização do DIU em regime de internação, tá? Então, por esses motivos, acaba entrando aí essa cobertura em regime de internação também. Isso para outros procedimentos também, não só para o DIU, né? Então, a Inés enxerga da mesma forma. É que isso que tem acontecido muito, isso que o Rodrigo questionou, né? Muita operadora tem
é, se respaldado nessa segmentação e não cobrindo o DIU em regime de internação. Então, você tem a operadora que respalda de um lado, né? E também, por outro lado, você tem muita forçação, né? Muito prestador que de 100 pacientes, 80 ele vai internar para fazer um implante de DIU. Né? Então, aí, né, acaba a exceção virando regra, né? Então, tem que ser analisado pontualmente, sim. Deixa eu ver se tem mais um questionamento aqui da Luísa. Carência pré-existente aplica apenas para procedimentos classificados como PAC? A pré-existência, sim. Né? Classificado como PAC, entra aí a pré-existência no caso dos procedimentos classificados. Né? Que mais aqui que tem? Ana Cristina. Quando descrito com relação ao rol, sim, é cobertura obrigatória, considerando o tipo de segmentação contratados, isso, e o descritivo do rol, isso, não somente da codificação. Perfeito, Ana Cristina. Você entendeu exatamente a mensagem aqui. Eu não posso me basear só no descritivo TUS. Preciso me basear no descritivo anexo 1 aqui, ó, descritivo rol. Não basta o procedimento estar como sim aqui, ó. Eu preciso ver as segmentações e o descritivo dele aqui no anexo 1, né? Outros exemplos aqui que a gente tem, né? Acho que eu respondi todos aqui, né? Deixa eu subir aqui para ver se não passou nenhum batido. Marco, há algum critério da INES para classificar determinado procedimento como tal? Olha, essa classificação que já vem da ANS, né, como PAC, aqui você está falando do PAC, né? Então, acredito que eles levem em consideração, por exemplo, o que está relacionado à pré-existência, né? Então, se entra, por exemplo, os procedimentos crônicos ali, hemodiálise, né? Então, eu não sei qual o critério específico, mas geralmente as tomadas de decisão da ANS não são administrativas com relação a essas situações, né? Então, geralmente são técnicas. Né? A ANS ela usa muito assim de consultorias, né? De subsídios técnicos para as tomadas de decisão, né? Então, acredito que não seja um critério genérico, né? Mas com certeza são critérios técnicos para classificar um procedimento como PAC ou não, né? Então, não é assim complexidade, por exemplo, tempo cirúrgico, por exemplo, procedimento de grande porte. Então, você vê às vezes procedimentos de grande porte cirúrgico que não é PAC. Né? Então, ele segue uma linha um pouco diferente, mas não sei exatamente qual a linha que ele segue para essa classificação. Né? Bom, acho que já foi todos os questionamentos. Se tiver passado algum batido, pode mandar de novo aqui, tá, pessoal? Alguns outros exemplos aqui do que é correlacionado aqui, né, de divergência. Aqui eu peguei meia dúzia, tá? Numa tabela de 5.000 procedimentos, uma meia dúzia aqui de itens, onde tem divergência na descrição, ou não divergência, né? Você tem uma descrição TUS mais genérica e uma descrição rol mais específica. Aqui, por exemplo, citomegalovírus por PCR. Então, né, isso também é uma situação que tem que ter descrito, né, a técnica, a metodologia daquele exame, né? Então, se ele é por PCR, se ele é por anticorpo, se ele é por IgA, IgG, né? Então, ele tem aqui a especificação que ele é por PCR, tá? Essa citomegalovírus. Só que olha o que ele traz aqui, ó. Descritivo TUS, total genérico. Descritivo rol. Citomegalovírus após transplante de medula óssea. Ou seja, recebi uma solicitação de um citomegalovírus por PCR. Paciente é pós-transplante de medula óssea? Ok, tem cobertura. Paciente é pós-transplante renal? Ok, tem cobertura. O paciente tem HIV positivo, que muitas vezes ele pede, né, citomegalovírus, que é um vírus que acaba sendo bem agressivo para quem tem HIV.
não entra na cobertura. Por PCR. Outras metodologias, IgG, IgM, né, sorológico e tal, aí ele pode até ter cobertura, mas por PCR, só pós-transplante. Olha o outro aqui, ó, toxoplasmose por PCR. Entrou nessa linha do PCR aqui, ó. Toxoplasmose por PCR, tem cobertura? Pesquisa em líquido amniótico. Então aqui ele já eu nem entrei na diretriz ainda, né? Porque ele ainda tem diretriz de utilização. Mas só de identificar isso aqui, ó, em líquido amniótico, você já faz uma limitação. Por quê? Porque é para gestante, em líquido amniótico, por PCR. E além disso, ele ainda tem diretriz de utilização. Tá? Ou seja, é para qualquer paciente. E aí você vai no TUS, toxoplasmose por PCR, pesquisa. Esse TUS aqui, esse é o pior. Eu acho que não deveria nem existir esse TUS aqui, ó. Pesquisa de outros agentes por PCR. O que é outros agentes? É tudo. Outros. O que não é isso é outros. Não está especificando nada. É o TUS, acho que o mais genérico que existe na tabela. Outros agentes por PCR. Só que aí quando você vai na correlação, ele nem correlaciona. Por quê? Porque ele está contemplado em vários procedimentos do RO-NS. E o entendimento da ANS para esse TUS é o que tenha descrito no anexo 1. A herpes por PCR. Então, todo o procedimento que ele é por PCR, ele está especificando qual é o patógeno, qual é a doença, qual é o vírus, qual é a bactéria. Então, ele não é bactéria por PCR. Ele não é genérico assim no rol. Ele está especificando, ó, toxoplasmose por PCR. Tá vendo? Não, liguei 2 vezes, não tem Ele tá especificando qual é a patologia, qual é o vírus, qual é a bactéria. Ó, citomegalovírus por PCR. Assim ele vem no anexo 1. Aí o TUS vem outros agentes por PCR. Outros agentes quais? Os que estejam especificados no anexo 1. Tá? Vírus Epstein-Barr por PCR. Olha, ele está descrito, ele está especificando, né? Herpes por PCR. Então, qualquer patologia que seja, ela vai estar especificando qual é o vírus, qual é a bactéria, Covid mesmo, né? Que foi publicado aí recentemente, por PCR. Mas só que qual é o vírus? Covid-19, tá lá. Tá? Então, sempre essa especificação. Esse outro que eu passei batido aqui, ó, anti-endomísio, né? Só para a gente já passar desse slide aqui, senão a gente vai ficar associando outros exemplos e vai ficar 3 horas aqui só nesse slide. Porque tem diversas situações que se desdobram em cima disso. Anticorpos anti-endomísio, IgG, ó o TUS, ó, IgG, IgM, IgA. Aí, entre parênteses, ele está cada. Aí eu recebo uma solicitação, ou eu recebo um paciente para eu fazer o atendimento, onde o médico coloca no pedido anticorpos anti-endomísio, IgG, IgM e IgA. Ele solicita os 3 anticorpos, IgG, IgM e IgA, do anti-endomísio. Como a descrição TUS está especificando cada, quantas vezes eu teria que autorizar esse código com base nesse pedido médico? IgG, IgM, IgA. 3 vezes, ó. Eu teria que autorizar 3 vezes esse código. Só que quando você vem aqui no anexo 1, anticorpos anti-endomísio, IgA. Essa é uma das maiores divergências que tem entre TUS e ROL. Porque o TUS, se você está lá no seu sistema, analisando, consultando, olha o que o seu sistema te dá de informação. Opa, deixa eu ver se esse procedimento tem cobertura. Ó, tá aqui, ó. Esse TUS tem cobertura. No pedido médico especifica IgG, IgM, IgA. Aí eu vejo aquela classificação binária de sim ou não. Esse procedimento tem cobertura? Sim. Com base nessa correlação ROL, sim. Aí você vai lá e parametriza no seu sistema. Esse procedimento está no ROL NS de cobertura? Sim, ele está no ROL. Só que o anexo 1 me especifica que eu só tenho obrigatoriedade de cobrir caso seja IgA.
IgG não tem obrigatoriedade de cobertura, IgM não tem obrigatoriedade de cobertura. Então, nesse caso, ao invés de eu autorizar 3 vezes aquele procedimento, eu teria que autorizá-lo só uma vez. Isso é o que é preconizado. Na prática, acaba cobrando os 3, acaba autorizando os 3, acaba pagando os 3, acaba entrando os 3. Por quê? Porque a nossa parametrização é baseada aqui no descritivo TUS. Tá? E aí são vários exemplos seguindo na mesma linha. O Epstein-Barr. O HIV, ó, teste rápido de HIV, só para a gente finalizar aqui esse slide. Teste rápido para HIV tem cobertura? Tem. Está correlacionado com o rol? Tá. E aí você vem aqui no mais uma limitação, ó. Na própria, não tem DUT esse procedimento. Só que aqui ele especifica, ó, em gestante. Teste rápido para detecção de HIV em gestante. Tá? E aí, só finalizando nesse slide e complementando o que eu tinha falado lá nos primeiros slides, existe a possibilidade da gente se confundir na interpretação do que é rol, do que é TUS? Sim. Apesar do conceito ser muito simples, muito fácil, o que é rol? Cobertura. O que é TUS? Padronização. É muito simples o conceito. Então, lá no início, talvez a gente ainda pensava, mas não é muito fácil de correlacionar isso aí. Eu não vou, ainda mais que a Inés publica uma tabela que já faz essa correlação, isso é muito simples. Só que na operação, no dia a dia, como a gente manuseia o TUS para lá, TUS para cá, por conta disso, o anexo 1 vai ficando de lado. E é justamente quem me estabelece os critérios de cobertura. É exatamente o anexo 1. Tá certo? Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, assim, pessoal, essa interpretação de anexo 1, vou finalizar aqui, tá? E agora a gente vai dar sequência ali em outros assuntos.